Pensar nesse avanço da radiologia do tórax hoje, a gente tem coisas que já estão em aplicação e coisas que ainda são para perspectiva futura, e é isso que eu vou abordar. Então nós temos, primeiro, a tomografia de baixa dose, e que hoje está sendo usada no rastreamento de câncer de pulmão, que por muito tempo era uma perspectiva, né, de como fazer, identificar precocemente o câncer de pulmão. O doutor Adriano já colocou, contextualizou muito bem o câncer de pulmão, que é uma neoplasia que mata muito. E é um problema. Se você não detectar precocemente, você vai detectar principalmente estágio 3 e ainda mais no estágio 4. E o nosso objetivo é trazer isso para estágio 2 e principalmente estágio 1. Esse é o grande objetivo. Então, com o advento da tomografia com baixa dose, onde a gente passa a fazer exames com uma dose de radiação que é de algumas radiografias, nós passamos a poder fazer estudos de rotina nesses indivíduos, na população de risco, e isso permitindo que se diagnostique mais precocemente e que o tratamento seja instituído em todas as suas modalidades, como foi muito bem apresentado pelo doutor Adriano, mas com um resultado que pode ser muito mais efetivo. Então esse é o grande avanço nessa questão do o rastreamento. Eh, a várias sociedades, inclusive de pneumo, rádio, cirurgia torácica, participaram há não muito tempo na formulação do primeiro consenso brasileiro do rastreamento de câncer de pulmão. Ele já foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia. Eu recomendo a todos. Essa é uma proposta, né, das sociedades. E agora isso também tem caminhado para discussão, inclusive até eu espero que chegue a nível de Conitec em algum dia, que não seja muito longe, e que isso seja incorporado finalmente ao SUS e posteriormente em outras, em agências, né, que permitam o seu uso. Uma coisa que todo mundo fala hoje, né, o uso de deep learning, a inteligência artificial na avaliação das doenças como um todo. E no pulmão, isso já tem avançado, já tem aparecido algumas coisas. Eu não vou entrar especificamente na discussão da inteligência artificial, mas posso dizer que o FDA nos Estados Unidos eh, já sinalizou, ou já aprovou o uso de alguns programas, principalmente para rastreamento de algumas condições, onde o programa dá um sinal de alerta para que se dê uma atenção especial. Por exemplo, fraturas costais ou de corpos vertebrais, pneumotórax, derrame pleural, na tomografia computadorizada, o tromboembolismo pulmonar. Essas outras condições que eu falei antes, com o raio-x. Então, quer dizer, isso já existe. Claro que existe ainda um custo de você implementar, botar esses programas para que eles rodem junto com o sistema de interpretação. Isso não tem um custo. E cada uma dessas situações que eu citei, por exemplo, identificação de tromboembolismo pulmonar, de pneumotórax, são programas independentes. Então você vai ter que colocar cada um deles, vai ter que ser, hoje é comprar para viabilizar. Então isso se torna, principalmente na prática do dia a dia, consome tempo e isso, né, complica um pouco, né, para que você, otimize. Aí entramos numa questão ainda do custo-benefício. Tem benefício, mas o custo ainda é relativamente alto. Nós vamos discutir, inclusive, alguma questão da imagem funcional pulmonar, e daí vamos discutir o que pode ser isso, e as perspectivas futuras, principalmente a integração da imagem, né, com outros processos, levando principalmente imagem informática, a genética, por exemplo, nos tumores, você poder fazer o que se chama de radiômica, né, aonde você extrai informações e tenta reconhecer determinados aspectos, como, por exemplo, mutações de tumores.
Então, essa é uma situação, e isso não só no pulmão, mas em outras áreas isso já tem sido estudado, né. E o pós-processamento de imagens que também permitem avaliação, é aquela coisa, extrair informações daquilo que normalmente não é visto, mas que são informações que estão presentes e que são adquiridas na realização do exame. Então vamos para falar um pouquinho de imagem, né. Essas são, eu coloquei a literatura antes, na realidade, se vocês procurarem hoje, tem uma miríade de artigos. A imagem funcional, ela é definida então como uma avaliação quantitativa da função pulmonar por meio da tomografia, ressonância ou técnicas de medicina nuclear. Ou seja, nós vamos extrair, info dados que nos permitam entender a função. Vocês podem perguntar: "Pô, mas vocês já fazem a função pulmonar", mas aqui a gente vai avançar de uma outra maneira, aonde a gente vai procurar alterações, né, no parênquima e que na realidade não são, identificados pela função pulmonar, onde você tem uma visão global. A gente vai procurar principalmente a identificação das alterações segmentares, identificar, particularizar as alterações. Então essa é a principal, uma das principais vantagens, além de você tirar várias outras informações. Então, a gente tem que lembrar que virtualmente todas as doenças pulmonares, elas são distribuídas de forma aleatória no pulmão, e as imagens pulmonares, elas vão permitir que se identifiquem essas alterações, como eu disse, regionais. Então, você tem áreas preservadas, áreas doentes. E nós vamos poder analisar isso particularizando, né. Então nós vamos acrescentar informações àquilo que o pneumologista já tem da análise funcional, do teste de função pulmonar. Então nós vamos ampliar questões em termos de fenotipagem, detecção precoce de doenças, orientação, inclusive para orientação terapêutica guiada por esse mapeamento funcional, além de insights fisiopatológicos. Hoje há estudos que não, com certeza não vão entrar na rotina clínica, mas eles já permitem, aonde isso é possível de ser realizado, que se tenham informações adicionais para o entendimento da função pulmonar. Depois vou mostrar alguma coisa em relação a isso. Então, ampliação da fenotipagem. O DPOC é uma dessas áreas onde tem sido estudado, principalmente na diferenciação de componentes de enfisema e da doença ou do comprometimento das pequenas vias aéreas. É o que é chamado de precision imaging, né? E já tem alguns artigos muito interessantes que nos auxiliam e que talvez isso tenha perspectiva de entrar dentro da prática clínica. Avaliação da hipertensão pulmonar, principalmente da perfusão, regional pulmonar, e que essa já é algo que nós usamos rotineiramente por mais de um método, né, seja a medicina nuclear e agora já entrou a tomografia computadorizada com dupla energia. A detecção precoce, vejam, as doenças de pequenas vias aéreas, aqui, principalmente o mapeamento de uma resposta paramétrica da TC na avaliação em inspiração e expiração. E isso nós já fazemos de rotina, né, na avaliação especificamente dessa condição. Também uma perspectiva, principalmente no estudo do melhor entendimento da fisiologia do enfisema pulmonar com a difusão pulmonar de ressonância com gás hiperpolarizado. Aqui é uma coisa importante, gás hiperpolarizado, você pode ter o xenônio, mas também o hélio 3. Hélio 3 é só lembrar que o hélio 3 não existe na natureza, então ele é produzido em usina nuclear como um dos resultados. O problema é, você precisa ter uma usina nuclear, né. Aqui no Brasil até a gente tem, mas tudo bem. Mas você conseguiu o hélio 3, mas ele não é hiperpolarizado. Você precisa de um aparelhinho que é maior do que essa sala e que daí você vai fazer transformar
aquele átomo num átomo hiperpolarizado. E é esse material que você vai dar para o paciente, ou, por exemplo, para ser inalado. O problema é que você tem isso apenas em alguns centros de pesquisa no mundo. Na Alemanha, tem nos Estados Unidos, em Montreal, no Canadá, acabou. Então, é para pesquisa mesmo e para nos dar mais informações. Ah, o espessamento e vocês vejam o estudo do espessamento da membrana alvéolo-capilar, mas também utilizando o xenônio hiperpolarizado. Então, fora da nossa perspectiva, inclusive se nós não tivermos uma usina nuclear aqui na esquina, a gente não vai conseguir fazer isso. E depois precisaria do aparelhinho de hiperpolarização, né, que também não vai ser fácil. Resumindo, assim, como um plano, um de uma maneira geral, o que nós temos em diferentes áreas das doenças pulmonares, em que pé que está essa avaliação, funcional. Vocês vejam, no DPOC a gente até já comentou, algumas coisas já estão no uso clínico, como eu falei. A realização da tomografia computadorizada em INS e aspiração, isso já é rotina, né, e a gente já aplica isso, esse tipo de avaliação. Ah, o estudo com gás hiperpolarizado que eu comentei, mas isso é estudo clínico. O uso também da tomografia computadorizada com dupla energia, mas também não de rotina, apenas ainda em pesquisa. Ah, vejo que na asma também o uso principalmente estudos de medicina nuclear com ventilação na avaliação desse tipo de situação, e isso também pode ser usado já na rotina clínica. Ah, já o uso da ressonância com gás hiperpolarizado entra naquilo que a gente já falou. Então, perspectiva principalmente na pesquisa. TEP agudo, nós temos vários métodos, né? Desde o tempo em que se deixou de fazer para ver o trombo, tinha que fazer a arteriografia. A partir do momento que entrou a cintilografia, né, a medicina nuclear com técnica de ventilação, perfusão, houve uma transformação e se passou a poder avaliar esses pacientes com a cintilografia. Nos anos 90, a tomografia computadorizada com helicoidal, aí foi um grande avanço, porque nós voltamos à avaliação, à visualização do trombo, né. Então, porque a medicina nuclear vai nos dar probabilidade baixa, moderada ou alta de que o indivíduo tenha um tromboembolismo. Com a angiotomografia, nós passamos a novamente ver os trombos. E agora, mais recentemente, com a dupla energia, nós acrescentamos uma função que se assemelha da cintilografia, não na avaliação perfu da ventilação, mas da perfusão. Então, nós fazemos hoje perfusão também com tomo de dupla energia, e isso já está na rotina. O uso da ressonância com contraste EV, ela pode ser usada, mas principalmente em pacientes que não possam fazer exame de tomografia. Por exemplo, uma gestante em primeiro mês de gestação, né? Então, em algumas situações específicas, a ressonância. A avaliação de prognóstico, né, isso é principalmente na caracterização pelas alterações que nós vemos na tomografia com dupla energia e fazendo essa projeção do risco, né. Isso é plausível e em algumas situações já é bastante exequível quando nós avaliamos a relação a análise de VD-VE e a relação VD-VE nos pacientes eh, com tromboembolismo pulmonar. TEP crônico também, da mesma maneira que o TEP agudo, os métodos já estão bastante maduros, né, e usados na prática clínica, principalmente a cintilografia ou o SPECT-CT, né, que é na realidade uma versão da medicina nuclear, com um método híbrido, onde você cruza a medicina nuclear, ventilação, perfusão, com a tomografia, né, o SPECT-CT.
né, então isso e junto ou então também a tomografia de dupla energia, são os métodos usados. É muito interessante, porque quando nós pegamos aquele consenso europeu das sociedades de pneuma e cardio sobre hipertensão pulmonar, é colocado de forma que para o TEP crônico, a cintilografia, ventilação, perfusão é o método para uso. E é interessante que uma das pessoas que assinam esse documento é a doutora Martine Remy Jardin, né, que é uma radiologista que trabalha muito com doenças vasculares pulmonares, e ela coloca em outros artigos em que ela estuda a tomografia de dupla energia que em metade dos grandes centros do mundo que tratam pacientes com hipertensão pulmonar, metade deles não utilizam a cintilografia de ventilação perfusão, mas já vão direto para a tomografia computadorizada. Então são questões, inclusive, relacionadas à própria acessibilidade do método. E isso, então, só para a gente ter uma ideia de que muitas vezes você pensa, eu não vou, não é tão fácil eu fazer isso, mas realmente isso não é fácil mundo afora. Não são todos os locais, mesmo em locais especializados. A hipertensão pulmonar, aí considerando a hipertensão de outras causas que não o TEP crônico, também nós vamos poder utilizar os métodos, aqui a tomografia computadorizada, né, para avaliação do tromboembolismo ou de várias causas de hipertensão, o TC de dupla energia, isso já está em uso clínico. Ou seja, eu vou fazer o método para pesquisar outras causas relacionadas à condição, hipertensão pulmonar. Então, favorecendo o diagnóstico diferencial. Em algumas situações, avaliação de hemodinâmica microvascular é uma coisa que tem várias técnicas, apesar de alguns artigos colocarem já como uso clínico, também não é uma rotina tão eficiente. Então, mais uma vez, a avaliação de estrutura e função alvéolo capilar, nós entramos naquela situação de ser uma pesquisa ainda nem de pesquisa clínica, nós entramos ainda pré-clínica, né? E da mesma coisa, na doença intersticial pulmonar, nós temos algumas coisas como o uso da ressonância magnética, mas o que está mais recentemente podendo ser utilizado, e depois vou mostrar alguma coisa, é o PET-CT com o FDG, né? Então, que é o análogo da glicose, e que nos permite avaliar esse metabolismo, né? Comparando o parênquima normal com o parênquima lesado. E uma perspectiva futura, isso também tem já caminhado, é o PET já com marcador, mas daí não de avaliação metabólica, mas principalmente a pesquisa do colágeno tipo 1, né, para ver a produção desse colágeno, onde ele está sendo produzido, onde ele está. Então, esse tipo de marcador. Então, eu acho que vai ser um campo muito interessante. Em relação ao DPOC, não sei como é que está meu tempo. Tranquilo, então tá bom. No caso do DPOC, nós já comentamos, né, a tomografia de tórax, inspiração e expiração, né, e os outros métodos, mas esses aqui principalmente para pesquisa. E a gente vai procurar hoje, principalmente, a avaliação desses, diferenciação dos componentes de enfisema e de doença de vias aéreas. Mas isso aqui ainda não está incorporado dentro dos consensos, tanto para diagnóstico quanto de orientação para mudança de tratamento. E aqui nós temos esses mapas de resposta paramétrica que permitem, principalmente, essa diferenciação e também a quantificação. Esse é um exemplo. A gente olha para essa imagem e vê que tem áreas de pobreza vascular, tem um enfisema confluente em lobos superiores. A tomografia não vai além disso. Mas se nós o colocarmos dentro de programas que fazem quantificação, isso com relação à densidade do parênquima, nós podemos quantificar áreas onde existe uma menor densidade e a densidade que é não do parênquima normal, mas do enfisema. Aqui vocês têm nesse modelo, né, onde estão as áreas de destruição do parênquima pulmonar.
E nós podemos também ter inúmeros dados. Aqui um resumo, vocês vejam que, considerando o que nós temos do parênquima preservado, parênquima doente, vejam o volume do pulmão, dos 2 pulmões, e nós podemos dizer metade, praticamente metade do pulmão é enfisema, metade é parênquima preservado, né, com esse programa. A gente olha aqui, não dá, né, mas então esse é algo que ainda não está na rotina, não foi validado, mas que eu acho que no futuro a gente vai poder ter numa maneira de usar. Vejam esse é um paciente com 2 exames, 2017 e 2023. Esse aqui eu peguei, né, um tempo mais ou menos um pouquinho mais longo. Foi colocado então essa filtragem. Aqui vocês podem ver o enfisema paraseptal, o enfisema centrolobular, e é interessante a gente ver, comparando os dois, 2017, a variação. E vocês podem notar que em 2017, o paciente ganhou quase 300 ml de volume. Além disso, a gente vê em termos da quantificação do enfisema, que passou de 4,5 para 6,4% de enfisema. Então, essas são perspectivas que, às vezes, a pergunta: piorou? Agora você diz: piorou. Então, esse tipo de situação, eu acredito que no futuro se a gente vai poder ter isso para uso rotineiro. Assim como a gente faz o MIP, MINIP, a gente vai poder fazer esse tipo de coisa. Esse é o estudo do mapa de resposta paramétrica. Então, vocês veem que dentro do programa, ele faz a diferenciação de componentes. E aí eu vejo o vermelhinho, o verdinho é o enfisema, e o vermelhinho é o comprometimento, é a doença de pequena via aérea, a lesão de pequena via aérea. Então, nas duas situações, vocês vejam como foi possível, o programa diferenciou muito bem. E no de cima que está interessante, porque além do comprometimento pelo enfisema, existem alguns focos que ele classificou até a diferenciação, dizer o quanto que tem de doença de pequena via aérea. Então, essa é uma perspectiva. Isso é pesquisa, ainda é muito inicial, mas aqui a gente já tem uma ideia do que possa vir no futuro, que a gente possa utilizar e que vai auxiliar muito o pneumologista naquilo que eu disse. A gente não vai apenas quantificar ou ter uma ideia da distribuição, da quantificação, mas também nessa avaliar o que é enfisema, o que é doença de pequena via aérea, que para vocês é importante. E esse é um exemplo de uma imagem de ressonância com xenônio 129 hiperpolarizado. Então, isso aqui foi publicado na Radiology. Vocês notem que aqui esses 2 pacientes, um Gold 2, outro Gold 3. Então, isso quem vai me dizer se é o Gold são vocês, né? Não é o radiologista. Mas vocês vejam que nesses pacientes, vejam num estudo de ventilação, a distribuição do radiofármaco, isso num exame de ressonância magnética. Então, permitindo tanto uma avaliação por planos, mas também uma avaliação global, inclusive onde a gente consegue, né, ver que tem áreas aonde os brônquios terminam, né, sem que haja passagem do radiofármaco distalmente. Radiofármaco? Não, isso não é radiofármaco, é outra coisa. Então, não passa o material para o parênquima pulmonar mais distal. Então, uma coisa muito interessante, né, esse tipo de análise. Claro que isso não vai ser para uso clínico. Então, aqui nós vamos precisar de outros materiais, né, que nos permitam esse tipo de avaliação, e ainda não existe. No caso da asma, a imagem funcional é muito limitada, principalmente a pesquisa de vias aéreas,
E esse foi um trabalho realizado com a doutora Leda Rabelo, onde nós estudamos a via aérea, usando como conceito o remodelamento da parede brônquia. Então, se existe o remodelamento, qual a manifestação que a gente pode ter na via aérea? O espessamento. Então, a gente realmente analisou, estudou e, inclusive, com a perspectiva de identificar o espessamento da parede, alterações do diâmetro, tanto da luz quanto do brônquio como um todo, além de outras informações. Então, isso é uma coisa que, mais uma vez, não está na rotina, mas existe essa perspectiva, né? Quem tiver interessado, foi publicado, né? Foi a tese da doutora Leda de doutorado. Então, o TEP agudo e crônico, o TEP com hipertensão pulmonar, o TC de dupla energia, ela, da mesma maneira que a angiotomografia convencional, ela demonstra as falhas, mas aqui o que mais nos interessa é o estudo da funcional. E aqui nós podemos dizer, nós passamos a fazer estudo funcional, da análise de perfusão, né? Outra coisa em termos de prognóstico é a avaliação da relação VDV, mas que também pode ser feito pela TC convencional. E TEP crônico, né, com hipertensão, o uso crescente do SPECT-CT com ventilação e perfusão, e também da tomografia computadorizada na avaliação da perfusão. A tomografia computadorizada, essa é uma área muito interessante para a pesquisa, com o mapa de perfusão, para a orientação do planejamento da tromboendarterectomia. Aqui vocês podem ver um paciente com tromboembolismo pulmonar agudo, as falhas de enchimento, e esse é um mapa de iodo. Mapa de iodo, aqui nós estamos vendo as imagens, quanto maior a quantidade de iodo, vai ficar mais branco, né? Onde tem menos iodo, a gente vai ter mais escuro. Mas é interessante no parênquima pulmonar que nós vamos ter essas imagens, né? E que, essas imagens, na realidade, são áreas de hipoperfusão pulmonar. Aqui é que nós podemos dizer que o paciente tem uma perfusão em mosaico. Atenuação em mosaico é uma coisa. Perfusão em mosaico a gente só consegue falar quando você faz o exame com dupla energia. A gente olha para essa imagem e diz: não tem nada, né? Essa é uma das coisas. Quando a gente trabalha com a tomografia, você trabalha com densidade. Vamos lá, a gente vai ver que tem um vasinho, compare com o outro, que ele está fino. Quando se faz daí com a angiotomografia, esse vaso tem um calibre reduzido, não se opacifica. Mas vejam que o parênquima pulmonar não tem alteração. Mas quando nós fazemos o mapa de iodo, vocês veem, estão vendo, ele está totalmente azul, não tem as áreas mais verdes. Isso daqui é uma área exatamente onde está nesse território dessa artéria pulmonar, é uma área de hipoperfusão. E a gente só consegue ver isso com a imagem do mapa de iodo pela dupla energia. Então, nesse sentido, que esse tipo de exame ele vai avançar na avaliação do parênquima pulmonar, da mesma maneira que a cintilografia, e tem uma vantagem: nós vamos agregar a informação da angiotomo na caracterização das alterações vasculares, como, por exemplo, no TEP agudo, da falha, a falha de enchimento da artéria. Outras causas, a gente também pode, o diagnóstico definitivo da hipertensão, o cateterismo do coração direito, mas a tomografia computadorizada, ela pode permitir avaliação por padrões, né, dos grupos de hipertensão pulmonar. Por exemplo, o aspecto salpicado nas doenças do grupo 1 de hipertensão pulmonar, ou então os defeitos segmentares no grupo 3. São dois exemplos. Então, são coisas para ainda tem muito que caminhar,
Ainda a gente tem que aprender mais, mas essas são possibilidades do uso, né, do método para que nós possamos entender pelos padrões, alterações, o tipo de alteração que você vai ter para doenças em específico. Vejam, esse indivíduo tem uma desproporção na relação entre o tronco da artéria pulmonar e a aorta, né, então já denotando uma hipertensão pulmonar. A tomografia computadorizada, assim, com muito boa vontade, a gente começa, será que tem áreas de alteração de densidade? Mas a gente olha os vasos, não tem muito, talvez aqui, né? Não é muito fácil, né? É meio no eu acho que. Então vejam que com o estudo, com o mapa de iodo, a gente observa que há extensas áreas de redução da perfusão pulmonar. E é sempre bom colocar a imagem colorida, essa que dá, né, aquela coisa, dizem que radiologista não gosta de imagem colorida, essa é uma das raras situações em que a gente gosta de ver. Porque realmente, vocês vejam, aonde nós temos mais colorido, é onde a perfusão está preservada. Vejam que aqui nós temos uma pobreza, né, de aqui nós podemos dizer que diminuiu o quê? Perfusão pulmonar. Isso a gente pode afirmar. A doença intersticial pulmonar, existe perspectivas de análise, quantitativa, né, por programas. No mercado já se colocaram algumas coisas, mas até hoje não foi validado pelo FDA, nem já teve um programa chamado Caliper, que foi desenvolvido pela Mayo Clinic, e eles começaram a vender, né. Eh, tudo que você cria, você tenta vender, né. Quem quiser comprar, compra, né. Mas é muito interessante, porque, já há algumas tentativas, falando sério, nada que permita hoje a gente realmente, analisar de forma adequada o padrão textural, que tipo de alteração nós temos. É só vidro fosco, tem reticulação, tem faviolamento, áreas hipertransparentes e também a extensão, a quantificação desses componentes. Outra coisa que ah, a gente pode utilizar, mas principalmente na pesquisa, é o FDG, né, para pela atividade, né, na doença a alteração do metabolismo da glicose no paciente eh, com doença intersticial pulmonar. Essa é uma área que nós já é a minha linha de pesquisa atual, né, na doença pulmonar. Inclusive, eu tenho 2 orientandos que estão trabalhando com o PET-CT, inclusive na doença intersticial pulmonar. Uma das coisas boas é que os oncologistas clínicos nos mandam os pacientes que têm doença intersticial pulmonar. Então, o culpado não é o doutor Adriano. Não é uma condição, mas por sorte nós temos inúmeros pacientes nessa situação e com doença intersticial. E isso nos permite também estudar, né, por consequência, esse comportamento. E aquilo que eu havia comentado do colágeno, né, principalmente esse marcador, ele se fixa ao colágeno recente e permitindo, então, mas isso é uma perspectiva do PET-CT para a gente poder avaliar na doença pulmonar intersticial, principalmente o colágeno mais recente. Vamos ver. Eu acho que no futuro a gente vai poder avançar para isso. Esse é um exemplo em termos de quantificação, nós recebemos um determinado número de leituras, né, que nos foi cedido pelo pessoal da Mayo Clinic para poder avaliar, e nós selecionamos pacientes com esclerose sistêmica, vários motivos, né, da doença, e foi muito interessante, porque esse é um exemplo. Aqui vocês podem ver áreas de atenuação em vidro fosco, e o programa nos dá a quantificação, né, da lesão. Inclusive, aí vocês veem, né, verdinho mais claro, verdinho mais escuro, e daí mapas em termos da distribuição dessas lesões
nos pulmões, inclusive a quantificação. Vejam, o lobo médio, os lobos inferiores, os lobos superiores, sem alteração. Então, essa é uma coisa muito interessante. O único problema foi, esse foi um dos casos em que ele fez a leitura correta. A maior parte ele não leu corretamente. Era uma bagunça de onde tinha reticulação, onde tinha, vidro fosco, ele misturava tudo. Inclusive, ele fazia uma coisa muito interessante. O paciente com esclerose sistêmica tem dilatação esofágica. E daí ele quantificava o enfisema que estava dentro do esôfago, né. Ou seja, e estava lá quantificado. Então esse foi um programa que nós, como estava sendo vendido, a gente até entrou em contato com o pessoal deles para ver dessas incongruências, né, em termos do que era o TC de alta resolução em relação ao resultado que nós recebíamos. Finalmente, eles passaram para o chefe da radiologia torácica da Mayo, e que tinha uma engenheira que era o conceito dela é: "O que que esses chatos estão querendo?", né. Aí ela daí foi para um indivíduo chamado Bartolomai, e ele concordou conosco. Eles estavam O programa deles não fazia a leitura correta. Não sei o que que eles vão fazer, mas uma coisa é certa, ainda não está ma esses programas não estão maduros para o uso de rotina na quantificação, né, da doença intersticial. Eu espero que no futuro sim, porque vai ser um recurso muito interessante. Essa imagem todo mundo está vendo, paciente com fibrose pulmonar, áreas de favela. Aí a pergunta que eu faria para vocês: aonde que deve ter maior metabolismo da glicose nesse pulmão? Uma pergunta boa, né. Eu particularmente, para mim foi uma surpresa. Hã? Não, né? É o que eu também achava. Então agora eu vou mostrar para vocês. Aqui o PET, só que eu dissociei, em vez de ser o PET, é um PET-CT, mas estão dissociadas as imagens. Aqui é a tomografia, no mesmo nível nós temos o PET. Vocês estão vendo aqui, todas essas áreas mais escuras são as áreas de aumento do metabolismo. Vejam que aonde tem mais, do lado esquerdo, aonde a gente tem a fibrose com favela. Então, maior atividade. Então, isso também, no futuro, para a gente entender, não para o diagnóstico de que existe de fibrose pulmonar, sinceramente, aqui é suficiente, mas para a gente conseguir dizer, até a avaliação de resposta ao tratamento. Essa é uma perspectiva futura, eu espero que isso, e também com aquele marcador aonde você vai poder, colocar a captação, a avaliação do colágeno recente, para a gente tentar avançar nesse sentido. Então, para concluir, a imagem funcional ela vai permitir vários novos insights e avaliações das doenças pulmonares, inclusive com perspectivas de orientação do tratamento, como nesse caso da doença intersticial pulmonar. É uma perspectiva? Eu creio que sim. Eu acho que existe um potencial. Claro que isso é um caminho aonde vai precisar do tratamento e a gente vê a resposta, né? E, finalmente, mas para tudo que tem vantagem, tem as dificuldades. Primeiro, a validação dos métodos, né. A padronização da aquisição de análise das imagens, isso é fundamental, você tem que ter, você não isso, mundo afora, inclusive para a inteligência artificial, uma das grandes dificuldades é você adquirir uma quantidade de informações e que essas informações elas nos permitam, reproduzir em qualquer lugar. Isso não é simples, né. Ah, só nessa questão da inteligência artificial, a gente tem que pensar, não é simplesmente criar um algoritmo. Esse algoritmo, daí, ele tem que passar por uma fase de testagem, tem que passar por uma fase segunda de validação e depois tem que passar por uma terceira fase, que é de aplicação clínica, onde você vai, então são 3 etapas. Infelizmente hoje, muitas vezes, para algumas doenças, você vai dizer, para pneumonia,
para nódulos pulmonares, como câncer, nós temos uma quantidade de pacientes grande que permitem isso, sim. Se vocês pegarem doenças raras, não. E isso que dificulta muito o uso na rotina, principalmente para formulação de diagnóstico do diagnóstico diferencial nas doenças pulmonares. A determinação, muitas vezes, de valores normais, porque nós hoje temos valores, por exemplo, da função pulmonar, mas nós precisamos aprender como que nós vamos quantificar, transformar em números toda essa análise por imagem funcional. Pensar na custo-efetividade e também a perspectiva de que isso tem que ser integrado no trabalho do radiologista, para que a gente isso seja usado como um facilitador. Isso é necessário. E eu espero que aconteça. Obrigado.